Era próximo de uma treta, eu botei debate na thumbnail, a galera já ficou, hã, já ficou aí, mano, pô, treta é nós. Mas hoje é com vocês, galera, então, assim, mandem as perguntas aí, eu tenho aqui algumas que já chegaram aqui no chat, que eu vou passar para o camarada Elias, mas eu vou também perguntar algumas coisas que eu quero saber, né, fazer coisas mais práticas, enfim, o que tá rolando lá, é isso? Parece que o camarada já vem chegando aí. Vamos já já botar ele na conversa, imediatamente vamos botar ele na conversa, aqui é bem descontraído o nosso papo mesmo. Então, bora lá. Seja bem-vindo, camarada. Eu que fico feliz aí, você acordar cedo no domingo aí para poder bater o papo comigo, eu fico super feliz, né? Coisa boa da tecnologia, né, Elias? Poxa, você tá aí do outro lado do mundo, né, e a gente tá aqui utilizando a tecnologia em nosso favor para a gente poder bater esse papo. Então, assim, é um prazer estar contigo de novo, você que já esteve algumas vezes aqui no canal. Hoje a gente tá gravando na Twitch, tá, Elias? Por causa que eu já tenho live à noite, e eu estava explicando antes aqui pra galera, que a ideia do papo partiu de você, você viu o vídeo lá que eu coloquei no canal de cortes, que foi não era um vídeo para o canal principal, enfim, a galera estava comentando algumas coisas aqui no chat, e eu estava respondendo a galera. Eu achei que as respostas ali valiam um corte, acabei colocando lá no canal de cortes, Claro. né. Eu brinquei com o clickbait na thumbnail, né, debate com o Elias Jabbour, só que sem Elias Jabbour, só tinha eu ali, não tinha o Elias, coisas da internet. O Elias assistiu o vídeo e sugeriu o debate, Humberto, né, então pega lá as perguntas com o teu chat, né, que você disse que estava respondendo ali, e aí eu tenho a oportunidade de falar essas coisas, deixar as coisas mais, eh, limpas, assim, pra galera não ficar no diz que diz, que etcétera. E aí eles têm a questão do horário, né, por causa do fuso horário e tal, tinha que ser esse horário pela manhã. Então, ajustamos o horário e estamos aqui, né. Então eu agradeço a disponibilidade do Elias, que tá tocando uma tarefa muito importante, né, do outro lado do mundo, né. Também vou falar um pouquinho sobre o que você tá fazendo aí, Elias, enfim, se você me permitir, eu acho que também é importante a gente, falar, porque é uma tarefa importante, a gente dá muito valor, pra esse tipo de tarefa e é importante também que a gente coloque pra galera aí, pra galera entender um pouquinho melhor o que tá sendo feito. Então, assim, Elias, bom dia mais uma vez, porque é bom dia aqui no Brasil, aí é boa noite, né. E, assim, onde é que você está exatamente aí na China, que nós estava aqui, eu não fiz o dever de casa, então pra gente começar, fala aí qual é a sua tarefa específica aí, e onde é que você está aí, como é que tá a sua vida aí na China? Então, estou em Xangai, né? Já vão para 9 meses que eu cheguei aqui, no dia 25 de maio do ano passado que eu cheguei aqui. Mas antes de contar essa história do teu vídeo, porque eu sempre. Humberto é um cara que. Sempre que eu vejo notificação dele e do João Carvalho, os dois em particular, eu vou tirar um tempo para ver, não para polêmica, para esse tipo de coisa, porque ainda é disso que a gente se alimenta, né? Porque eu sei que eu vou aprender alguma coisa com ele, né? Principalmente nessa área de economia política, né? Que é uma área que não é que fala-se muito disso, mas se entende muito pouco disso, né? Essas questões que envolvem economia monetária, né? Eu acho que o Humberto ele é um dos únicos poucos marxistas que aqui nas redes sociais e que faz ciência ao público, ele tem domínio sobre isso, ele fala disso como bebe água, né? Isso é muito raro. Então, por isso que eu tenho, assim, o maior prazer de chegar e ouvir o que o Humberto tem a me dizer, né? E o João Carvalho, assim, que eu acho que dessa turma toda aí, o Humberto, ele é o cara mais, ele é o cara mais culto de todos, eu acho, né? Não sei se você concorda comigo. Com O João certeza, o Carvalho é um João cara, é faz até um fora de série. depoimento aqui, eu me vi numa situação de sufoco, né? E eu vou falar que pode até parecer arrogante, né? Eu tenho 32 anos de militância em um partido político, né? No PCdoB, todo mundo sabe, né? A maioria não gosta daqui, certamente, mas é a minha organização política, né? Eu sou da direção nacional desse partido, e eu tenho quase 27 anos de uma produção intelectual ininterrupta, né? Ou seja, quando eu chego nas redes sociais, eu já tinha lançado 5 livros, já tinha escrito mais de 40 papers no Brasil e fora do Brasil, ou seja, já tinha uma vida fora disso, né? Vamos dizer assim. Então, eu sou uma figura que eu gosto muito de deixar claro que eu sou um cara muito resolvido, né? Ou seja, eu não disputo com ninguém. Então, o Humberto Massa, ele entende mais do que eu de uma série de coisas, ou seja, não tem nenhum problema em falar isso.
né? Eu vou continuar aprendendo com ele. E o João Carvalho, um dia, eu falei, pô, como que eu vou resolver tal problema? Eu quero um debate com a Renata Barreto, e eu precisava de uns dados sobre a era Mao Tse Tung, que eu não tinha acesso total, e para ter acesso eu teria que fazer uma pesquisa, que ia demorar umas 12 horas na internet. O João Carvalho me entregou assim, algumas informações, me ajudou muito, né? Ou seja, é uma figura que eu fui procurar para pedir ajuda. Eu acho que essa deveria ser uma prática entre nós, uma prática maior entre nós, uma prática muito mais de cooperação dentro da diferença do que o contrário, né? Ou seja, de buscar em meio a esse mundo maluco que está aí, competir entre a gente. Muito pelo contrário, eu estou aqui para aprender com você, eu aprendo com todo mundo que produz conteúdo aqui na internet, até com quem eu não concordo com muita coisa, ou seja, e a gente chega num ponto, eu já estou há quase 50 anos, né? E eu não... a gente tem que ter um pouco de inteligência emocional de perceber qual a diferença, ou seja, se nós formos sentar eu e você para debater nossas diferenças, nós vamos ficar aqui durante 10 horas, né? Se nós formos debater o que nós convergimos, né? Em cima disso, nós conseguimos tirar síntese em cima desse debate, nós vamos ganhar, tanto quanto você, vamos ganhar em conteúdo, e o público que te acompanha, que é um público que eu acho que é mais qualificado do que a média, também vai ganhar isso. Eu acho que falta um pouco isso entre nós, e menos essa coisa de buscar ser quem é o mais revolucionário, quem é o mais de esquerda, quem é o mais radical, ou seja, isso me incomoda um pouco, né? E quando eu te procurei, primeiro que eu queria mesmo falar com você, ou seja, eu queria ter uma chance de bater o papo com alguém que tem conhecimento de muitas coisas que eu gosto, como economia, e também falar um pouco falar um pouco das coisas do mundo, né? Então eu aproveitei aquele vídeo e um equívoco, e a casca de banana que colocaram para você, que é de que eu falei que dinheiro é uma criação estatal. O pessoal não fala isso, né? E o Humberto, ele ficou constrangido e respondeu, olha, não é criação estatal dinheiro é outra coisa, ou seja, eu aproveitei aquilo para te mandar um e-mail e falar, olha, posso à sua disposição, né, para nós trocarmos uma ideia. Eu aproveito aqui, pessoal, que eu estou com você aqui, aliás, falei com ele esses dias, eu tive vários problemas esses tempos aí com o Jones Manuel, né, de confusão, aliás, é uma coisa que eu nem deveria fazer, que é responder as pessoas mais, as pessoas que elas têm que ter liberdade de falar o que elas pensam, o que bem entender, né, e eu não teria nem tempo de fazer, de ter que responder, né, mas o que me incomoda não é nem as críticas, quem me conhece sabe que eu sou muito, muito tranquilo às críticas, eu acho que toda vez que nós expomos algum camarada nosso, ao debate público, né, nós estamos correndo risco, isso é válido, é normal, eu não sou contra, nós estamos correndo o risco de gerar ondas de ódio contra aquela pessoa. Então, se eu falar aqui que o Humberto Matos ele é um revisionista ou ele é um falso revolucionário e você fazer o vice-versa comigo, o que vai acontecer? Isso vai gerar uma onda de ódio. Então, você vai começar a receber mensagem na sua caixa postal de pessoas que são meus fãs, aí, você é um filho da puta, você é um isso. Então, tem se gerado uma certa onda de o Elias é isso, o Elias é aquilo, sem se olhar para a minha militância, para a minha história, para o que eu faço hoje, ou seja, eu trabalho em um local, para você perguntando o que eu faço, né, em um local que é ultra visado, ou seja, não é, eu trabalho em um local em que eu sou uma pessoa que eu ajudo a presidenta Dilma a tomar decisões que não são fáceis, ou seja, que vai desagradar muita gente no mundo, ou seja, e eu confesso que eu me incomodo com isso, ou seja, pode ser uma questão que seja um plano psicológico, mas eu me incomodo com onda de ódio. Só que quando o Jones não teve essa intenção, não, tá? Não vou nem entrar nesse mérito, né, sabe? Já me resolvi com ele, né? Já conversei com ele. Só que ao invés de entrar no mérito, já que é para responder, coisa que eu não devo, né? Mas se é para entrar no mérito do debate, que entre no mérito do debate, não saia dele. Então, em um momento de sair do mérito do debate, eu fiz uma agressão até de baixo nível com ele, acho que ele não concorda com aquilo que eu falei dele, né? Ou insinuei que ele era. Eu tenho muito respeito pelo Jones Manuel, eu não concordo com muita coisa que ele fala, assim como ele não concorda comigo, com a forma como ele faz, enfim, muita coisa, também nós não somos obrigados a concordar, mas eu guardo um respeito por ele, eu também aprendo com ele, ou seja, eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? Eu não quero confusão com ninguém, ou seja, eu não quero, hoje a minha vida tomou um rumo que não dá mais para ter confusão com as pessoas, né? Não dá para eu estou no centro de decisões que não são pequenas, né? Ou seja, você fala dessa questão, hoje todo mundo fala em desdolarização, por exemplo, ou seja, eu estou numa instituição que está se discutindo isso dia e noite, né? Ou seja, não é uma coisa fácil, né? E, inclusive, por uma ironia do destino, eu sou uma das pessoas que capitaneia essa discussão dentro do banco, né?
É só isso que eu posso falar. São as pessoas que coordenam esse tipo de discussão no banco, né? Que é uma discussão que envolve intelectuais indianos, homens de Estado, homens e mulheres de Estado da China, da Índia, da África do Sul, do Brasil. Não é uma discussão fácil, né? Porque não é também uma discussão que envolve somente como desdolarizar. Existem os interesses de cada país envolvidos nesse processo, né? E eu sou obrigado a mediar isso, né? Por conta do meu trabalho, né? E as pessoas não percebem que hoje eu ocupo uma posição que o que me trouxe aqui não é eu passar pano para o governo Lula, sabe? O que me trouxe aqui são 32 anos de militância ininterrupta, são 27 anos de produção científica ininterrupta, ou seja, eu acho que isso me trouxe até aqui, né? A essa posição que eu ocupo hoje, que eu tenho um baita de um orgulho, ou seja, a presidenta Dilma poderia ter trazido um ministro dela, poderia ter trazido mais de 30 e poucos ministros pelos governos dela. Ela escolheu a minha pessoa. Então, acho que nós deveríamos ter mais orgulho, vamos dizer assim, de que, olha, foi escolhido um comunista para tratar de certas coisas de um lugar estratégico, do que outra coisa. O Elias agora está com um cargo público, né? Então ele é obrigado a passar pano para o governo Lula. Existem cláusulas de confidencialidade no banco que eu não posso desrespeitar. Por exemplo, eu não posso vir aqui falar mal do governo russo, não posso falar mal do governo chinês, não posso falar mal do governo brasileiro, ou seja, isso é qualquer banco multilateral e qualquer emprego as coisas são assim, né? Mas evidentemente que a gente tem nossas opiniões, vamos expô-las aqui, vamos falar do Brasil, vamos falar do socialismo, né? Mas desde já, eu mando um abraço aqui para o Jones Manuel, a gente está aqui para crescer junto, né? E eu torço muito por ele, enfim, acho que a gente está aí para errar e acertar. Acho que a aventura humana na Terra é um pouco isso, né, Humberto? É errar, acertar e crescer Com com isso, né? certeza. É isso, Elias, obrigado. é bom você ter tocado assim, e feito esse relato tão sincero e tão bacana da gente ouvir, porque assim, eu falo aqui, quase que sempre quando cito o seu nome, eu digo, olha, eu respeito demais o Elias, para mim ele é um dos principais intérpretes do socialismo no século XXI que nós temos, então assim, aprendo muito com você e eu tenho, embora também considere Jones um camarada, o pessoal aqui do chat já sabe que eu tenho uma opinião diferente da dele nessa questão do embate público, né? Eu tenho para mim aqui que a gente deve discutir as diferenças, mas não sem esse embate público. Aí ele tem lá as razões dele para acreditar que é diferente, que, enfim, que deve ser feito diferente, né? Mas isso que você falou aqui, eu só quero aqui reforçar que eu também comungo dessa opinião. Eu sei que João Carvalho também pensa mais ou menos como eu. A gente, evidentemente, vai divergir num ponto ou outro da interpretação da obra ou na análise de conjuntura. Isso é do jogo, isso é normal. Eu acho que é saudável o debate. Mas eu também, às vezes, acho que a gente não pode fazer aquilo que nós chamamos aqui de autofagia, né? Essa autofagia pública, ela não é, no meu entendimento, eu respeito a opinião do Jones, sei que Jones tem uma opinião diferente, mas eu acho que é contraproducente. Acho que é contraproducente, como você mesmo disse aí, você está discutindo uma porção de coisas muito importantes, relevantes. Eu admiro demais a presidente Dilma Rousseff, acho que tomara que um dia ainda tenha a oportunidade de trocar 2 segundos de prosa com ela, né? Seria uma coisa maravilhosa. E se ela te deu essa oportunidade, é porque ela acredita no teu trabalho e é aquilo que a gente fala aqui, né? Você é um cara que estuda a China a vida inteira, né? O seu objeto de pesquisa, então é natural uma pessoa inteligente como a Dilma queira se cercar de pessoas que compreendam o assunto e que possam assessorá-la da melhor maneira possível. Então, assim, por isso que é um grande prazer te ter aqui, Elias, porque eu sou um propagandista, um agitador, tá? Eu fico muito lisonjeado com as suas palavras ao meu respeito, tá? Porque eu não sou um acadêmico, eu não sou um pesquisador, tá? Eu estudo algumas coisas e tento aqui fazer um trabalho de agitação e propaganda, né? Muitas vezes quando se fala na questão de o Elias isso, o Elias aquilo, aqui eu também quero deixar bastante claro, tá? Que sempre quando surge esse assunto, eu quero eliminar o ruído, tá, Elias, que eventualmente possa haver. Eu sempre tenho dito, né? Você é um cara que está no PCdoB, nós estávamos falando disso aqui antes de começar ao vivo contigo. Você tem uma história de militância aí dentro, sabe? Então, assim, não cabe a gente aqui questionar, né, os seus princípios e a sua construção interna, né, de uma vida inteira dentro do partido. A gente pode, eventualmente, ter discordância de linha e tal, isso acontece, tá? Hoje eu sou um cara sem partido, tá? Eu sou militante da Soberana, tá?
Eu sou um cara sem partido político, eu sou militante da Soberana. A Soberana é hoje uma questão bem específica de gente que está produzindo para a internet, que está fazendo outras frentes também, estamos construindo nossas primeiras frentes de massa, enfim. Mas a Soberana, assim como o PCdoB, e se me corrija se eu estiver errado, por favor, camarada, né, a gente tem uma coisinha chamada centralismo democrático, né? Então, assim, eu disse há poucos dias aqui, quando estava falando dessa questão de passar pano ou não para o governo, eu disse, olha, gente, a opinião do Elias, no meu entendimento, e aí, mais uma vez, se eu estiver errado, você me corrige, ele pode ter lá as divergências da linha, mas isso são coisas que ele vai discutir internamente. Porque uma vez que ele tiver, né, num partido que tem centralismo democrático e compõe governo, né, é, a crítica pública não vai ser feita da maneira que vocês estão querendo ouvir. Então, eu até entendo perfeitamente o lado do camarada, além daquilo que você acabou de falar. Você hoje é um funcionário aí, tem uma questão que você está preso a questões do próprio banco, né? Que são questões como tem em qualquer empresa ou em qualquer estatal, né? E que eu acho que a galera tem que aqui entender também. Né? Elias, então assim, vamos começar com as nossas perguntas, até para a gente não se alongar muito, estamos aqui há quase 40 minutos, né? E a gente quer te aproveitar aqui, né? Quer te aproveitar aqui. Então eu vou fazer algumas perguntas que surgiram no chat, lá daquela vez ainda, tá? E vou fazer algumas outras que eu acho mais Pode perguntar interessantes. do governo Lula também, que eu dou minhas opiniões filosóficas sobre o que está acontecendo. Não, não tem importância. Nós vamos também. Vamos fazer algumas provocações aqui também, até Claro, para ficar mais legal o nosso papo, tá? Mas eu vou reproduzir o que vem do chat e vou também colocar algumas coisinhas claro. minhas. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante que surgiu agora há pouco, né? Não sei se você pode falar sobre isso, mas se você não puder falar sobre isso em relação ao que o banco está fazendo, você pode dar a sua opinião, né? A sua opinião pessoal você certamente poderá dar. A gente sabe que a China está trabalhando nessa construção da nova rota da seda, né? Onde é que entra o Brasil nisso? Né? Quais são os planos para o Brasil? De que maneira o Brasil pode ou não ser incluído nisso? Vantagens, etc. Fala um pouquinho para nós disso aí, para a gente começar o nosso papo. Bem, eu acho que a nova rota da seda ela é uma expressão concreta de uma globalização que eu acredito que a China está construindo centrada nela, né? Ou seja, não que ela seja hegemônica ou hegemonista nessa globalização, mas eu acho que essa conversa que fala-se muito de desglobalização, aliás, estava discutindo com um economista americano esses dias, né? Em que ele fala, do Partido Republicano, inclusive, estava falando com eles, o meu leque de amigos, né? Como que é, né? Ele falando do decoupling, the risk da economia americana em relação à chinesa, né? E tocando na questão da desglobalização, aí começa essa discussão, né? Ou seja, enfim, eu acho que existe um lado, sim, uma globalização que está se erodindo, né? Muito por conta daquela lei do Lênin, a lei do desenho desigual, explica muito essa questão do que está acontecendo no mundo hoje, essa erosão do capital financeiro e o surgimento de múltiplos polos de poder pelo mundo, né? Mas também existe uma globalização que surge, que não, eu não falo que seja alternativa a essa, mas superior a essa, que é capitaneada pela China, que é uma globalização baseada em investimentos produtivos em infraestruturas fora da China, ou seja, então a China virou hoje uma provedora de valor de uso para o mundo inteiro, principalmente para os países da periferia do capitalismo, e hoje também uma provedora de projetos de industrialização para países da periferia. Né? Então, acho que esse é um ponto que eu acredito que é fundamental saber. Existe uma globalização, na minha visão, que a China está capitaneando, e essa globalização é produtiva, inclusiva, é uma globalização que envolve, inclusive, questões que envolvem cultura, por exemplo, porque não adianta você investir em infraestruturas, novos setores produtivos, mas não ter um embate, vamos dizer assim, subjetivo, ou seja, acho que os chineses estão começando a se preocupar com isso também, né? Agora, como que o Brasil entra nisso, né? Eu acho que falta no Brasil, aí não tem nada a ver com o governo, não tem mais a ver com o Estado, uma visão mais concreta do papel da China no nosso processo de desenvolvimento, né? Eu falo isso a partir de uma visão mais historicizada dessa questão. O Brasil ele se desenvolve, já falei algumas vezes, o Brasil nós somos um país periférico, nós somos um país socialista, nem tampouco um país capitalista central, ou seja, não temos um capital financeiro altamente desenvolvido a ponto de suportar o processo de industrialização. Aliás, aqui acabou isso, né?
e muito menos aqui no Brasil os meios de estratégia de produção são controlados pelo Estado. Então, nossa tendência a planejar é muito fraca, não temos condições de planejar a economia a partir de tendência que criamos, né? Então, a tendência é que nós planejemos a nossa economia a partir de tendências dadas de fora. Então, o Brasil se industrializa muito a partir da década de 50, a partir da tendência do automóvel, né? Que a partir dessa tendência, você constrói Brasília, você interliga o Brasil, você unifica o mercado interno e o Brasil, ele passa a constituir milhares de pequenas unidades produtivas que vão se transformar ancilares ao capital estrangeiro, que é multinacional, que mais à frente vai transformar o Brasil na maior potência, no maior parque metalmecânico do mundo nos anos 80, né? Qual que é a tendência que o mundo entrega para o Brasil para o nosso salto adiante, né? Eu acredito que essa tendência que a China tem de entregar valores de uso para o mundo, né? Então, o Brasil hoje tem uma questão que envolve as nossas infraestruturas, que é uma questão de soberania nacional, ou seja, o Brasil hoje está com as suas infraestruturas destruídas, e isso é o básico de uma revolução burguesa, ou seja, você tem um país conectado do ponto de vista físico, né? E isso está destruído no Brasil, e a China tem possibilidade de nos entregar essas infraestruturas necessárias para reunificarmos o mercado interno. Mas aí demanda-se uma discussão, Humberto, que você vai entender muito bem, que demanda muito uma massa crítica muito grande. Eu tenho um advogado com a presidenta Dilma, com todo mundo que eu tenho conversado, né, que nós deveríamos transformar a soja, ferro e petróleo em ativo estratégico, né? E a partir da transformação disso em ativo estratégico, nós negociarmos com os chineses, e para isso você vai ter que criar toda uma capacidade institucional de comércio exterior, de planejar o comércio exterior, para a fim de trocar esses ativos estratégicos por investimentos em infraestruturas e abrir uma porta para a nossa reindustrialização a partir da transferência de tecnologia. Então, o problema que eu vejo é que você não tem no Estado brasileiro, hoje, uma inteligência nacional capaz de elaborar nesse nível, né? Então, nós estamos acabando que perdendo uma oportunidade em relação à China, porque nós não pensamos as relações Brasil-China nesses termos. Nem a chamada burguesia, nem a direita, nem a esquerda. Né? Mas, Elias, desculpa te interromper, mas assim, só porque depois o assunto vai para outro lado. Você não acha que talvez a gente possa ter alguma esperança na turma que está no BNDES agora? Porque eu acho que da galera que está no governo, tá? Que está na economia, eu levo um pouco mais de fé na galera que está no BNDES. De repente o BNDES não podia puxar isso aí e conversar para a gente conseguir convergir, porque eu estou concordando contigo, eu acho que é por aí mesmo, cara. Eu acho que, né, eu vou falar em termos mais gerais, eu acho que o próprio Lula tem essa consciência, tá? Eu vou falar porque de conhecimento por causa própria, né? Só que o Lula é uma pessoa, o BNDES é uma instituição, né? Só que o Estado brasileiro, ele é um Estado muito problemático, né? Quando as pessoas me perguntam, elas não querem ir para outro lado, depois a gente vai para esse outro lado, né? Mas eu acredito que a destruição da nossa inteligência, Humberto, ela foi tão generalizada a partir dos anos 90, ou seja, uma inteligência que pensava o Brasil, enquanto o projeto nacional, ou seja, de direita, de esquerda, mas o projeto nacional, isso foi destruído de tal forma que hoje você não consegue reunir 10 pessoas para pensar nos termos que eu estou colocando aqui. Não é que eu seja um gênio, que eu seja nada disso, não, apenas um cara que eu tento pensar alternativas para o Brasil. Agora, o BNDES, sim, ele é o Aloysio Mercadante é uma figura que está tocando o BNDES de forma magistral na minha visão, né? E, em certa medida, é um polo avançado dentro do governo Lula, né? Que deve ser cultivado e temos que prestar muita atenção no que está acontecendo ali no BNDES, né? Mas acho que é por aí mesmo, entendeu? Falta inteligência nacional, ou seja, o Estado brasileiro falta reunir grandes inteligências para poder pensar. As relações com a China nesses termos, né? Eu não acho que o Itamaraty, por si só, seja essa instituição, também é, né? Mas acho que as relações Brasil-China são tão estratégicas no nosso futuro, né? Que nós deveríamos ter novos marcos institucionais para pensar essa relação, né? Bacana, cara. E você tá falando aí, assim, antes da gente falar daquelas questões lá, eu sei que a galera quer ver aquelas outras questões, mas eu gosto mais dessas aqui que eu acho mais concretas. Porque, assim, eu tô com. A minha avaliação de conjuntura, Elias, é o seguinte: eu acho que o mundo está caminhando para uma situação de tensão na geopolítica internacional, justamente pelo quadro que você relatou antes para a gente aí. A gente, depois, né, da dissolução do bloco soviético, a gente teve aquele momento de estabelecimento do mundo capitaneado pelos Estados Unidos, que é um mundo que se esfacelou. Esse mundo está esfacelado e está surgindo, então, esse mundo que você relatou aí para nós. E eu tenho ficado preocupado com um crescente nível, tá, de polarização Estados Unidos e China, e esse aumento de nível de tensão
né? Então, por exemplo, tem várias questões que, por exemplo, não me parecem ser do interesse da China, né, sustentar qualquer tipo de guerra. A minha avaliação da China é de um pragmatismo onde eles só teriam a perder com isso, porque afinal de contas, eles têm hoje como utilizar o mercado justamente para ganhar essa guerra, né? Mas eu acho que os Estados Unidos também têm essa avaliação, que se eles jogar no campo do mercado, eles não podem com a China. Então, assim, me parece cada vez mais que o Ocidente, né, os países centrais do capitalismo estão pressionando para haver uma escalada dessa tensão, justamente porque se isso não acontecer, é um jogo que a China está ganhando. Cara, aí na China, tá, o que que você está sentindo? Como é que o governo está lidando com isso? Eu imagino que eles também estejam enxergando alguma coisa parecida com isso. Qual é a tua opinião sobre isso, cara? Antes da gente entrar naqueles outros assuntos, fala um pouquinho para nós disso aí também. Cara, eu acho que uma das coisas que mais impressiona aqui na China é que o governo ele tem conseguido ao longo dos últimos 5, 6 anos transferir energias dispersas na sociedade, ou seja, por exemplo, essas big techs capitalistas que tinha aqui na China, que tem na China, né? Ela levava, por exemplo, que a maioria dos jovens chineses que saíssem das universidades quisessem trabalhar nessas empresas, que é a Alibaba, etc, etc, né? E o governo interviu diretamente nelas por uma série de questões, mas principalmente por questões geopolíticas, né? Por quê? Porque o governo enxerga que existe um ponto fraco no país, que se não for enfrentado, pode colocar em risco a própria existência do sistema, né? Que é a questão que é a grande questão que envolve o socialismo no século XX e XXI, que é a questão da soberania tecnológica, né? Então, e se a China não enfrentasse essa questão tecnológica, sua debilidade tecnológica, ela pode ser esmagada em 10 anos, aquela mesma coisa do Stalin, em 31, daquela fala do Stalin no Congresso do Partido Comunista, que disse que em 10 anos nós vamos estar na maior guerra de todos os tempos, e estamos 50 anos atrás dos países capitalistas, ou se tiramos o atraso de 10 anos, ou vamos ser destruídos, né? A China vive uma questão existencial também, né, nesse sentido. Então, você percebe o quê? Hoje, uma concentração de força na China, científica, social, política, para o quê? Para que ela busque a sua autonomia tecnológica. Então, são bilhões, trilhões de investimentos em tecnologia de semicondutores, de computação quântica, de meios e maneiras de superar o embargo americano, superar o bullying americano, o bullying tecnológico americano em relação à China. Né? Então, hoje o governo chinês enxerga da seguinte forma: eu vejo o Stalin em 41, diante da ameaça nazista, e você vê hoje a China sob ameaça, vamos dizer assim, dos seus canais de suprimento de semicondutores serem quebrados, né? Serem rompidos, né? E o país perder 2 ou 3 gerações em relação aos Estados Unidos, né, na infraestrutura de semicondutores, e ela perder de vez essa guerra tecnológica, né? Porque é a derrota do socialismo, que é entre nós, né? Mas o que está havendo é o contrário, ou seja, os chineses eles estão conseguindo avançar muito nisso, né? Eu, particularmente, tenho uma visão de que hoje a grande luta de classes no mundo hoje, quem pode discordar de mim, envolve a busca do socialismo, no caso da China, de autonomia tecnológica na indústria de semicondutores, porque se alcançar essa autonomia, literalmente o socialismo alcançou o capitalismo, algo que seria inédito na história. É a única grande tecnologia que a China se encontra atrás dos americanos é essa. Agora, para isso, você precisa de investimento, Humberto, na casa de bilhões, de centenas de bilhões de dólares por ano. Né? Para isso tem que haver um sistema financeiro poderosíssimo, capaz de criar moeda, né? E espraiar esses canais de financiamento, ou seja, de forma que o país tenha condições de queimar dinheiro em praça pública e conseguir chegar lá. E estão conseguindo. Então, os chineses veem hoje tudo isso que você está colocando aí como uma luta pela sobrevivência do sistema e do próprio país. Né? Eles têm uma clareza disso, que é tão grande, meu amigo. Uma das coisas mais importantes e interessantes aqui é que eles não têm dispersão de pensamento, ou seja, o foco deles é esse. Né? Se eles nos derrotarem aqui, nós perdemos a guerra. Basicamente, é simples assim. Né? Eu falo isso por conta eu falo com um ar de autoridade, por conta dos contatos que acabamos de ter aqui com grandes figuras da China, né? Ou seja, que nos traz esse tipo de conversa, né? Mas estão preparados, estão indo para cima e querem ficar nesse jogo, não querem ir para guerra quente, não querem, eles querem alcançar os americanos nessa guerra tecnológica, eu acho que eles vão alcançar, ou seja,
Eu era mais pessimista um tempo atrás, hoje eu sou muito mais otimista, porque os resultados estão aparecendo muito, muito rapidamente aqui na China, né? Cara, assim, nesse ponto aqui eu quero também falar um pouquinho com o chat, com a galera da nossa audiência, né? Eu e Elias convergimos muito no que diz respeito do socialismo do século XXI, tá? Isso não é consensual entre os marxistas, tá? É sempre um debate, né? A China socialista, não é? E eu defendo muito o socialismo real e acredito muito no projeto chinês, e não digo com isso que a China vai vir aqui e vai nos salvar, tá, gente? Não é isso. Para mim, a China é um país que tem um pensamento extremamente pragmático no sentido dessa guerra que eles estão travando. Eu acho que nós temos que encontrar o nosso caminho, a nossa organização. E a gente sempre fala também aqui no canal, Elias, que né, a China não tem teto de gastos, né? A China, eu repito uma frase assim, gente, e às vezes para quem está começando pode parecer contraditório. Eu digo, gente, na minha avaliação, a China tem relações capitalistas de produção, porém é uma ditadura do proletariado. Sendo assim, eu classifico como um socialismo, né? Só que ela utiliza essas relações capitalistas de produção a fim de superar o capitalismo. Né? Então, na verdade, isso não é nem algo que eu estou inventando a roda, tá, galera? Assim, o socialismo, né, o comunismo vai se estabelecer lá no final se a gente conseguir fazer das nossas relações de produção mais produtivas. Não adianta a gente idealizar que nós vamos superar o capitalismo enquanto o capitalismo tiver, entre aspas, ganhando essa corrida. Então é disso que o Elias está falando aqui. Tá? Então, o que a China faz, ela só faz, e aí a gente já vai começar nas perguntas, porque a gente já está aqui com quase uma hora. Na minha avaliação, e eu repito isso aqui quase todo vídeo que eu falo de China, que eu falo de desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo, a China só faz porque teve lá atrás uma coisinha chamada revolução. Eu digo, Elias, aqui para a galera que me acompanha, que os próprios economistas desenvolvimentistas, né, alguns marxistas, assim, a fórmula para o crescimento do país, para o desenvolvimento das forças produtivas, para o avanço da indústria, para a evolução na escada do desenvolvimento tecnológico, não é um grande mistério. A gente já tem muitas formas de responder isso. Tem muita gente boa que já produziu muito material baseado em pesquisa, sem esses mitos todos liberais. Então a questão não é o que fazer para fazer a economia se desenvolver, as forças produtivas se tornarem mais produtivas, a indústria crescer. A grande questão para nós aqui no canal é sempre política. Políticas. Os entraves são políticos, né? Não é que nós não tenhamos grandes economistas aqui no Brasil capazes de traçar um grande plano de desenvolvimento e que esse plano não seja factível de ser aplicado. A questão sempre é política, porque há uma relação de poder e há uma divisão internacional do trabalho, onde, a partir dessa relação de poder, o Brasil tem um lugar a ocupar. A China bagunça tudo isso aí, né? E uma das formas que faz a China poder fazer tudo isso aí é porque houve uma libertação política da China a partir da Revolução. E o processo revolucionário chinês vem sendo construído desde então e sem essas amarras políticas, e hoje há esse entendimento, e por isso que a China faz o que faz com a sua macroeconomia. Então, é por isso que eu e o Elias acho que concordamos nesse ponto. A China só consegue fazer isso porque ela se desamarrou politicamente, então lá não tem teto de gastos, né? Lá eles podem utilizar a política fiscal e monetária para induzir o desenvolvimento. Então, assim, uma das coisas que chegou lá no nosso chat, Elias, que eu não vi você falando, eu quero aqui te dar a oportunidade de esclarecer para a gente, é que você teria dito, então, que o Estado criou como é que é? O Estado criou o dinheiro, não é isso? Não, não é essa a frase. Moeda. A moeda, então. Explica para nós. Eu tenho uma visão, acho que parecida com a sua, né? Mas eu quero deixar você falar primeiro, explicar primeiro, até porque isso tem a ver, né? Porque uma das coisas que eu repito sempre aqui é o déficit público, né? Ele é o superávit do setor privado, né? Então, se a China consegue fazer tudo isso, é porque ela manipula muito bem a moeda, ela cria mercados, que é uma outra coisa que o liberal não entende, né? O liberal acha que que o investimento vem da poupança, né? Eu acho que não, porque é uma inversão, na verdade, só poupa quem tem, né? Então, na verdade, vem da renda, né? Então, enfim,
Explica para nós o que você quis dizer, o que você disse de fato, o que é ruído do chat, enfim, fala para nós aí. Cara, o problema é você falar para uma pessoa que entende mais do que você do assunto, né? Mas eu vou aqui me aventurar a falar sobre isso. É porque a velha história de que a China é um capitalismo de Estado, né? Ou seja, eu não acho que marxista responde se a China é socialista ou capitalista, né? Porque isso você vai cair no princípio de identidade kantiana, que A não pode ser B, né? Ou seja, enquanto que nós trabalhamos com combinações. A mais B igual a C, né? Ou seja, o Hegel supera essa coisa do princípio da identidade e entrega essa questão das combinações. Eu acredito que a pergunta correta é qual que é a, a coerência interna de uma formação econômico-social onde existe diferentes formas históricas convivendo em unidades de contrários, né? Eu acho que a partir daí você pode perceber o papel da propriedade pública, né, na economia chinesa, né, e principalmente o papel do bloco histórico que ocupa o poder na China hoje, que é um bloco histórico que os capitalistas não fazem parte, ou seja, ao menos não tem o poder, ter poder para grandes coisas, né. E aproveito aqui para me defender, porque também, entre esse tempo que eu estou fora das redes, né, surge uma série de coisas, né. O Elias é contra a revolução, o Elias não fala em revolução, o Elias não... Essa aí é a próxima pergunta. Não, pessoal, Não deixa ia eu falar deixar uma você falar. coisa. Não, vou falar aqui pelo seguinte, Beto. Cara, vou voltar a repetir aqui sem argumento de autoridade. Eu tenho 32 anos de militância em um partido comunista, entendeu? Sabe? Não é outro. Pode achar o que quiser do PCdoB, o partido é um partido comunista, né? E talvez seja o único partido comunista com relevância no Brasil. Nada contra os outros, tá? E a gente tem relevância porque alguma coisa nós buscamos e temos, né? Eu sou muito crítico ao PCdoB, muita coisa aqui, só que como eu sou uma figura educada, a minha cultura política é outra, eu não vou aqui falar as minhas críticas ao PCdoB, que não são pequenas, entendeu? Eu tenho meus fóruns para isso, né? E sou um cara que eu estudo essas questões de socialismo há 30 e pouco, hoje há 27 anos, ou seja, eu não tenho que ficar vindo repetir aqui o tempo inteiro que a revolução salvou a China. Isso para mim é uma coisa que está tudo no meu mindset, isso, Humberto, que sem revolução nada disso teria acontecido, que eu não me vejo a obrigação de falar, sabe? Aquela velha história daquele cara que não acredita em Deus, mas tem que falar o tempo inteiro contra Deus, ou seja, no fundo ele acredita em Deus, mas tem que negar para si mesmo, né? Então, para mim, não preciso falar o tempo inteiro em revolução, que a revolução vai salvar. Já salvou, é um fato histórico, isso está dentro do meu mindset. O Elias fala em luta de classe, pessoal, isso está tudo no meu mindset, isso que é luta de classe, muda do processo, não tem que ficar filmando isso o tempo inteiro. E mesma coisa, o papel do... Enfim, são tantas coisas que já estão no meu mindset, que eu não preciso mais ficar repetindo, porque eu não preciso, como eu digo, eu sou um cara bem resolvido comigo, em todos os aspectos da minha vida, né? Assim como o Bert também o é, né? Então, só para me defender, né? E também me defender de que o Elias fala que não tem uma revolução. O socialismo vai vir pelo comércio exterior, ou seja, pessoal, o comércio exterior ele é fundamental para a agudização, e radicalização, como o pessoal gosta de falar, de países da periferia, ou seja, vários países da África estão mudando os seus destinos de exportação e fontes de investimento para a China, e isso tem provocado tremedeiras políticas imensas, ou seja, isso não é uma coisa qualquer. A planificação do comércio exterior não é uma coisa qualquer. Isso é parte do processo revolucionário, você planejar o comércio exterior. É o que acontece na África hoje, né? O Mali, no Mali, Níger, Burkina Faso, eles podem fazer o que estão fazendo porque eles têm fontes externas para suas commodities, eles têm minerais que eles podem barganhar com isso com outros países, e a França vai ter que se enquadrar isso, senão está fora, né? Ou seja, e isso pode levar a revoluções de caráter nacionais populares, como estão acontecendo nesse país. Mas isso é uma outra história, tá? Eu não só quis me defender. A questão da moeda é a seguinte, ou seja, o capitalismo ele não é uma criação de trocas naturais, né? O capitalismo ele é uma criação, se eu estiver enganado aqui, você tem toda a liberdade de me corrigir, Humberto, eu tenho a total humildade de, sabe? O capitalismo ele é resultado das leis, das ondas de inovações institucionais criadas desde que Cromwell cortou a cabeça do rei da Inglaterra, ou seja, a Revolução Puritana até a Revolução Industrial, a Revolução Industrial ela é uma sequência de mais de 130 anos de novas leis e regulamentos que criam condições para o surgimento de um tipo de propriedade privada na Inglaterra, que surge a partir do roubo da propriedade pública, que é o quê? A lei dos secamentos, né? Ou seja, a expropriação camponesa. Ou seja, é o Estado que criou todo o aparato jurídico e legal para legalizar o ato de expropriação camponesa.
e que cria o capitalismo. Por que existe capitalismo na Inglaterra e não na França? Porque na Inglaterra a expropriação camponesa foi muito violenta, a centralização dos meios de produção foi muito violenta. Na França não aconteceu isso, porque os camponeses eram base da Revolução Francesa. Não é? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ou seja, o Estado ele cria o capitalismo a partir disso. O segundo ponto é que o Estado, a Inglaterra, por exemplo, ao perceber, por exemplo, que a dívida pública é uma arma política, né, e todo mundo aqui sabe disso, você sabe disso melhor que eu, a dívida pública ela é uma arma política, né? Quando eu vejo gente diz que era falar mal de dívida pública, me dá até medo, né? Os ingleses, ao perceberem que a dívida pública é uma arma política e compram o banco falam o banco da Inglaterra, é justamente para criar moeda para financiar a sua marinha de guerra, né? Que faz com que a Inglaterra domine o mundo por um longo tempo. Ou seja, a partir da criação moeda transformada em dívida pública, né? Que o capitalismo também se desenvolve. Né? Ou seja, ele cria moeda, ou seja, enfim, eu não sei se eu tenho meus problemas de comunicação por causa da minha neuroatipia, né? Mas tem que relacionar moeda e dívida pública para entender como que funciona esse jogo da criação da moeda, da transformação da dívida pública em arma política, e assim, consequentemente, chegamos a um ponto em que não dá para cair no conto não dá para enfrentar, não dá para termos defensivo em relação aos liberais, né? É basicamente isso que eu falei, não falei nada novidade, né? Nada novo, sabe? Não criei nada, entendeu? Apenas Não, bacana, uma bacana formação até para, disponibilizada. porque agora falando assim, ouvindo a sua explicação, sem o ruído do chat, sem o fazer telefone sem fio, eu entendi melhor, né? Porque, na verdade, eu acho que está perfeita a sua colocação aí da institucionalidade criada. A explicação da moeda, eu até diria, apenas complementando aqui a fala do Elias, o meu entendimento é o seguinte, eu sempre digo, porque a galera confunde moeda e dinheiro, né? E a gente tem que fazer essa distinção aí, eu penso que ela é importante. A moeda, eu sempre digo, ela é a coisa, o dinheiro é a relação social. Em Marx já está claro que a moeda vem do Estado, gente. Tá? Então, é isso que o Elias está dizendo para a gente ali, é o Estado que fornece a moeda. Tá? Agora, a relação social dinheiro, que o Marx apresenta lá no início do Capital 1, tá? Ela se assenta sobre a moeda. Tá? Eu vou tentar explicar isso aqui de uma outra maneira, para ver se fica mais claro o que eu estou tentando dizer. Antes do Plano Real aqui no Brasil, na minha avaliação, tá? Nós tínhamos moeda, mas não tínhamos dinheiro. O que eu estou querendo dizer com isso? A unidade de conta, tá? Na realidade, antes da estabilização da moeda, ela era o dólar. Nós tínhamos o dólar como um ativo mais perfeitamente indexado, tá? Nossa economia era toda indexada e o que se tentava indexar melhor era o dólar, e na verdade era o dólar que pautava os preços. Mas nós não emitimos dólar e nós não transacionávamos em dólar no dia a dia. Mas na realidade, aquilo que a gente enxergava ali na tarjeta, ali no preço do produto, era pautado inteiramente pelo dólar. Então aquilo subia todo dia, porque tinha que se relacionar aquilo com o dólar. Ou seja, por mais que a gente emitisse uma moeda, seja o Cruzeiro Real, o Cruzeiro Novo, enfim, nós tivemos vários planos econômicos ali em pouco tempo antes do estabelecimento do real, a gente não conseguia criar um dinheiro nosso. Por quê? Porque a relação social que pautava os preços ainda era induzida pela moeda estrangeira. Foi só depois do Plano Real que a gente conseguia enxergar de fato os nossos preços, calculando na nossa cabeça o preço em real. Tá? É um pouco enviesada essa explicação, mas é para tentar fazer essa diferenciação, tá? Entre o que é a relação social, e a gente pode ter uma enorme discussão de como é que ela se estabelece, de que maneira que o Estado colabora para isso, enfim, é uma outra discussão. O que o Marx está dizendo para a gente ali no início do Capital é, ora, para haver capitalismo, tá, nós precisamos de um equivalente geral, tá, que se estabelece como uma relação social, tá, para que a troca aconteça, né, entre equivalentes de valor. Tá? Mas o mesmo Marx, em muitos momentos, tá, ele vai enxergar a moeda, ele já vai estar desconfiado, isso aparece desde textos mais elementares, como o salário, preço e lucro, ou até mesmo lá nos Grundrisse, aparece o Marx se interrogando sobre o papel dos bancos emissores de moeda. Porque ele já via ali, tá,
as diferenças, tá, nos balanços dos bancos. Porque mesmo numa época de moeda ouro, tá, de moeda padrão ouro, que era a época de Marx, era padrão ouro, a gente não vivia ainda esse mundo de moeda de puro crédito, os bancos já faziam a mesma coisa que fazem hoje, já emitiam dívida. Né? Então já era uma arma política, e o que o Elias está nos falando aqui é apenas a criação dessa institucionalidade, né, que é onde, o que a classe burguesa está fazendo? Ela está se organizando enquanto classe para tomar o Estado e utilizar a dívida pública, a moeda, como um instrumento de dominação de classe. Isso é uma das coisas que eu defendo aqui, uma das minhas teses centrais aqui, que eu tento mostrar para a galera, Elias, que a moeda é um instrumento de dominação de classe. O Estado, e isso é Marx, ninguém está inventando nada aqui, tá? Isso é Marx. O Estado, né, ele é o balcão de negócio da burguesia, ele é um instrumento da burguesia. É através do Estado que é aplicada a violência cotidiana necessária para a extração de mais valor do trabalhador, a partir da exploração da força de trabalho. E a moeda, gente, é um desses instrumentos. Tá? E a gente tem que entender essa relação da moeda com a dívida pública, por isso que a questão ela é política. Elias, a gente já está há bastante tempo, mas tem mais algumas perguntinhas aqui, tá? Não, tô Pouquinha coisa. tranquilo. Não vou te tomar mais muito tempo. Não, É, tô aqui, tô bem à vontade. eu vou pedir para você colocar aqui também, porque eu não vi, tá? Tô fazendo aqui o que o chat me falou. Diz que você falou, eu não vi isso, mas diz que você falou lá nos Galas Feios, que o governo Lula seria o caminho para a Revolução Brasileira. É verdade essa frase? Você falou isso mesmo? Enfim, eu tô reproduzindo o que o chat disse aqui. Explica melhor assim para nós. Eu não lembro de ter falado as coisas nesses termos, tá? Eu acredito que existe no Brasil um bloco histórico sendo formado muito no calor da luta, no leito dos acontecimentos políticos. O João sempre falava, o João Amazonas falava para a gente, ou seja, os comunistas têm que atuar no leito dos acontecimentos políticos, não na margem dos acontecimentos políticos, né? Eu acho que existe um bloco histórico, eu sei que vai dar uma porradaria falando aqui, que é formado pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL, por nacionalistas do PDT, por gente séria do PSB, ou seja, que vai sendo formado ao longo da luta pós-golpe, vamos dizer assim, né, e que chega ao governo brasileiro como núcleo de uma frente amplíssima que chega ao governo no governo em 2022, né, e que consegue, na minha visão, dentro do quadro internacional que vemos hoje, uma vitória épica contra o fascismo, porque a tendência hoje é o fascismo, não é o socialismo. O Brasil consegue derrotar o fascismo, e só derrotou porque foi uma frente ampla, mas eu acredito que os germes de um salto dialético no Brasil hoje para uma formação econômico-social nova se encontra dentro desse bloco. Se isso vai ser a partir de uma revolução armada, isso é uma outra história, né? Sabe? Né? Mas acho que o caminho passa por aí. E o caminho passa necessariamente. Aí não tem. Aí eu vou assumir o risco aqui de falar de apanhar de todo mundo, né? A derrota do governo do presidente do governo do presidente Lula, né? Uma derrota nas próximas eleições, uma derrota no projeto, porque eu acho que a nossa situação ela vai ser solucionada brasileira, uma questão geracional, ou seja, não um mandato do governo Lula que vai fazer as coisas andarem no lugar, dois, acho que 3, 4 mandatos de governos nacionais populares assim, moderados entre aspas, né? Para nós conseguirmos nos recolocar no mundo, né? Até perdi o fio da meada que eu estava falando aqui. Eu acredito que a derrota dessa experiência que nasce agora, entendeu? É uma derrota para um movimento que visa a instalação ou a construção de uma formação econômica e social superior no Brasil. É uma derrota, meu amigo. Se o governo Lula for derrotado, e por isso que é importante a crítica, por isso que é importante a pressão, né? Isso é um retrocesso civilizacional sem tamanho para quem pensa o país em termos de capitalismo e socialismo. Isso é uma visão particular que eu nutro, podem discordar, não tem nenhum problema, desde que seja respeitosa, porque eu não acredito que fora desse núcleo existam forças políticas capazes de acumular força na sociedade, e a partir desse acúmulo de força fazer uma revolução, fazer algo do tipo. Né? Eu não acredito nisso. Né? Então, por isso que eu acredito que hoje você tem 2 grandes blocos no Brasil hoje, que é a extrema-direita, né? E o PT e seus aliados, não que eu seja um puxadinho do PT, mas essa é a realidade.
O povão vê o PT como um partido que, no Brasil, que defende o socialismo, cá entre nós, né, não concordo com isso, mas é assim que as pessoas enxergam, né? Não havendo muito espaço, ou seja, né, para uma terceira via em relação a isso, seja uma via, entre aspas, radical, uma via Ciro Gomes nessa batalha. Daí uma frase que eu até acho que, tanto quanto a forma como eu coloquei, pode ser infeliz, mas que ela tem certo sentido, ou seja, não tem três margens no rio, né? Essa que é a questão, não tem três margens no rio. Né? Hoje você se colocar como oposição ao governo Lula, né, opinião pessoal, né, você gosta ou não gosta, como você, de esquerda, né? Ao você se colocar como oposição, e uma oposição que não junta meio por cento dos votos, você não vai estar acumulando forças, vamos dizer assim, a partir da sua posição, algo mais avançado, né? Você vai ser fagocitado por uma força superior, que é a extrema-direita, essa que é a verdade. Eu acho que por isso que eu acredito que a crítica deve ser feita, o debate tem que ser feito, né? Mas percebendo o seguinte, olha, essa é a nossa realidade, né? Eu vou além em relação a isso, né? O Brasil, o Lula, o governo Lula, por exemplo, é um governo de frente ampla, né? Um governo que vive sob sérios constrangimentos internos e externos. Não são poucos os constrangimentos, são muitos constrangimentos. Ou seja, é uma frente ampla, né? Ou seja, ganhamos por 0,5% do Bolsonaro. Nós temos marcos institucionais na economia brasileira que hoje nós não temos maioria na sociedade para revertê-los. Vamos pegar aqui o tripé macroeconômico, vamos pegar as metas de inflação, vamos pegar uma série de marcos, a Lei 866 de licitações, existe uma série de marcos institucionais que nascem com o plano real e que vão se desenvolvendo e se construindo com o Temer, que a superação disso, pessoal, demanda muita força política. E nós não temos essa força política, eu não acredito nisso. Não acho que o governo Lula seja um governo neoliberal, eu não acho o Lula um neoliberal, acho que o Lula tem clareza dessas coisas que ele está falando. O que nós não temos, eu acho, tá, é força política, né, para irmos além do que está sendo posto hoje. Né? Isso é uma opinião, não tem força política. Né? Ou seja, eu, por exemplo, eu sou um cara que eu dou aula de economia, né? E você conhece, você também pode dar aula de economia em qualquer universidade pública, você no caso, né? Nenhum de nós dois, Humberto, concorda com regra fiscal. Porque se você concordar com regra fiscal, você vai chegar à conclusão de que poupança precisa de investimento. Mas se eu fizer o que eu quero fazer, o que vai acontecer? A taxa de câmbio vai a 8, a taxa de juros vai a 32. E aí, como você administra um país desse? Né? Eu não estou aqui me acomodando, eu não estou aqui olha, é fácil, é só uma questão de... Não é isso, não é passar pano, essa é a realidade que nós vivemos. E você fazer políticas, eu vou falar aqui heterodoxas, tá? Heterodoxas de desenvolvimento, né? De desenvolvimento. Na América Latina, meu amigo, não é uma coisa fácil. Aqui na China, eu vou dar o exemplo da China, tá, Humberto? Você acha que o Xi Jinping faz o que ele quer? Você acha que o Partido Comunista ele faz o que ele bem entende na cabeça? Assim, Você acha que eles vamos a partir da manhã? Não faz. Até porque existem resistências da sociedade por conta da influência de uma classe média como a de Xangai que impede certas coisas. Imagine o Brasil, pessoal. Então eu vejo dessa forma, pode ser uma visão recuada, pode ser uma visão governista, não é uma visão governista, é minha opinião particular essa, tá? Não é a opinião do PCdoB, é minha opinião, entendeu? Né? Agora, quem aposta no fracasso, né, pode estar mal, porque existem elementos de dinamismo na economia brasileira que nós não conhecemos. Né? Ou seja, essa questão, por exemplo, essa questão do consumo popular, por exemplo, pode sustentar o governo até o final do mandato. O debate da reindustrialização está acontecendo, nós gostemos ou não do conteúdo dele, se ele é suficiente, se ele não é, está acontecendo. Há 3 anos atrás, Humberto, eu e você estava fazendo live para discutir o quê? Bolsonaro. A gente não tinha nem a opção de que o Lula seria eleito, alguém de esquerda, ou alguém do campo democrático fosse eleito há 3 anos atrás. Não tínhamos essa perspectiva, sabe? Então eu vejo as coisas desse jeito, ou seja, eu vejo o Brasil vivendo, para terminar aqui essa resposta, sob sérios constrangimentos, internos e externos. Um Estado, pessoal, o Estado brasileiro, hoje, o funcionalismo público brasileiro, na sua mais alta camada, ela é completamente absorvida por teses neoliberais. Né? Ou seja, hoje o funcionário público brasileiro é diferente de 40 anos atrás.
né? Existe um consenso na sociedade em torno do Estado não gastar mais do que arrecada muito grande. Então, acredito, por exemplo, que o papel nosso também é conquistar a sociedade para o novo. Ah, mas qual o papel que o governo Lula joga nisso? Pessoal, o papel do governo Lula, eu acho, joga nisso, ele existir, entendeu? É ele existir, não é? Porque a própria realidade vai se impondo diante do próprio governo. Ou seja, vai se perceber que o arcabouço fiscal não é suficiente, o próprio Lula tem essa sensibilidade, né? Ou seja, não é fácil, ou seja, se eu fosse fazer o que eu queria, o câmbio vai a 8, a taxa de juros 32, que a vida é desse jeito, né? E nós não temos em conta uma outra coisa, para terminar, desculpa, que eu só percebo aqui Tranquilo, fora, viu, Humberto? Desculpa, eu estando fora do tranquilo, fique à Brasil, vontade, Elias, fique à eu estando vontade. fora do Brasil, e lidando com problemas reais de países do Banco dos países dos BRICS, por exemplo, né, a gente passa a ter conta de algumas coisas, né? Sabe? No Brasil não tinha conta, em conta uma série de fatores, de uma série de múltiplas determinações. O capital financeiro ele é um partido político no Brasil poderosíssimo, pessoal. Poderosíssimo capital financeiro. Isso entra na conta, por exemplo, na hora de você fazer, na hora de você elaborar uma política econômica, né? Ou seja, existem fatores que eu falo com a absoluta tranquilidade que eu só fui descobrir aqui fora do Brasil, operando em um banco multilateral, operando em um local de mundo real, em que os problemas concretos aparecem, junto com eles os problemas, as contradições aparecem e vários empecilhos da superação delas. Eu lido com isso todo dia, não posso falar aqui, mas eu lido com isso todos os dias, né? Então, hoje, quando eu falo em Brasil, por exemplo, eu sou um cara muito mais, assim, não é contido, né? Eu não perco a minha perspectiva revolucionária, isso nunca vou perder, né? Até porque, para mim, socialismo é uma ciência. Agora eu levo muito a sério o que o Marx falava, que eu tenho que encontrar em algum lugar onde ele falou isso, mas eu li, de que nós não temos que ficar falando o tempo inteiro em mudança de regime. Isso é muito perigoso, né? Isso é uma coisa muito séria. Então, acho que o Brasil, eu tenho hoje uma visão de que nós precisamos de acumular muita força para que as coisas comecem a acontecer no Brasil. E nós perdemos muita força. O movimento social está desmobilizado, a precarização do trabalho impõe uma nova lógica para o movimento social, dificulta a mobilização popular, ou seja, as novas dinâmicas do capitalismo que o capitalismo passou a ter no Brasil, pós-golpe, enfraquece a classe trabalhadora, a impede de se mobilizar, ou seja, existe uma série de constrangimentos que atravessa todos os polos da sociedade que impede o governo Lula de ser mais avançado do que ele é. E eu acho o governo Lula, dentro desse mundo que eu vivo, que eu vejo aqui no Banco dos BRICS, né, algo muito avançado. Quem fala que o governo Lula é neoliberal, vocês me desculpem, né? Não sabe o que é o Fernando Henrique, não sabe o que é o Milei, não sabe o que é o Paraguai, ou seja, eu acho que o governo Lula ele é um governo de unidade de contrários, como qualquer governo no Brasil desde 1922, né? Assim como o próprio gabinete do Kizar tinha pró-germânicos e pró-anglófonos, os governos brasileiros também têm isso, né? Então, acho que a gente tem que observar as coisas com um pouco de mais, não de sofisticação, né? Um pouco mais de cuidado, entendeu? Um pouco mais de serenidade, porque o mundo não está para brincadeira, pessoal. O mundo não está para brincadeira. Não está fácil. Não está fácil. Achar que o Brasil pode encarar uma política uma política keynesiana, não vai. Tirem isso da cabeça, pessoal, por enquanto. Infelizmente, eu queria que fosse diferente. Queria muito que fosse diferente. Pode me criticar à vontade, eu aceito a crítica e certamente vou aprender com a crítica de vocês. Camarada, assim, eu acho que esse é o grande debate. Esse é um grande debate, eu acho que a gente poderia colocar aqui. Eu concordo com quase tudo que você falou. Eu acho que as limitações são essas mesmo, né? Eu acho que não há espaço. Mas, como eu disse, é um grande debate, porque também tem as questões da ousadia, né? Quem me acompanha aqui também sabe, eu brinco que dos comunistas eu sou um dos mais simpáticos ao Lula, né? Eu não partilho dessa ideia de que o Lula é neoliberal. Eu acho que o governo dele, bom, aí é uma outra discussão, porque aí nós teríamos que ver todas as limitações, se é possível não fazer. Aliás, foi o argumento que eu utilizei no vídeo onde eu entrei na polêmica lá da declaração de Jones que o Lula seria neoliberal. O meu argumento basicamente foi o seguinte: Lula, pessoa física, não é neoliberal, acho que não é, mas o governo é, porque todo o governo da periferia do sistema capitalista, né, que não passou por um processo revolucionário,
há de ser, né? Porque a conjuntura é essa. Então aí eu vou concordar com Elias no sentido de que não tem muito o que fazer, não dá para aplicar no Brasil sequer uma política keynesiana mais ousada. Não dá, não há margem política para isso, eu vou concordar com Elias. Também vou concordar com Elias que a vitória sobre Bolsonaro foi algo extraordinário. Eu tenho repetido isso aqui quase todos os dias, uma coisa que eu chamo de zeitgeist fascista, né, que no mundo, então há uma ascensão do fascismo. O fascismo não se derrota nas urnas, é algo que a gente tem que virar isso no jogo social, e o Lula venceu o Bolsonaro aqui só porque é o Lula, que é uma figura de uma envergadura histórica muito grande, que conseguiu fazer esse projeto de frente ampla, e se não fosse isso, não teria ganhado, e essa vitória, ela foi fundamental. Então, eu concordo com tudo isso que o Elias falou, foi fundamental, porque senão hoje nós estaríamos numa posição de luta bastante mais difícil, concordo. Outra coisa que eu concordo com o Elias e que eu repito aqui, é que a esquerda radical fala muito que a gente tem que superar o Lula, tem que superar o Lula. Concordo, a gente tem que superar o Lula, mas isso não pode ser apenas uma abstração, né? Isso tem que ser real. Então, assim, se a gente quer superar o Lula, bom, a gente vai ter que fazer alguma coisa concreta para superar o Lula dentro da conjuntura do mundo real, da dialética que tá apresentada aí para a gente, né? E a gente está longe disso, tudo isso eu concordo. A questão do Lula, do PT, colaborarem para um processo revolucionário, eu já acho mais delicada. Né? Eu já acho mais delicada pela própria natureza dos governos do PT. Mas eu não vou aqui, camarada, tá? Eu acho que a gente pode combinar de conversar isso um outro dia, senão nós vamos falar horas aqui. Nós vamos falar horas aqui. Eu sei que a galera adoraria ver esse debate, mas a gente já está aqui há mais de 1h20, né? Mas assim, concordo com praticamente tudo que você falou ali. Eu acho, eu cobro, tá, Elias? Eu, como sou um cara que não tem hoje partido e faço um papel aqui de propagandista e às vezes de agitador, e eu acho que o meu papel, tá, é cobrar mais ousadia do governo. É meu papel cobrar mais ousadia, tá? Eu acho que você tem o seu papel, que é outro no momento, né? Você é um gestor, você está tocando uma tarefa importantíssima aí que você relatou para gente, né? E enquanto intelectual, também é teu papel apresentar esses argumentos para que a gente faça essa reflexão, né? E que essa discussão exista, né? Que você tenha essa posição, uma posição válida, e eu concordo com quase tudo que você falou, vai ter alguma divergência ali, mas nós vamos deixar para outro momento, né? E eu só quero dizer aqui para você, camarada, tá? Aproveitar a sua presença e a sua disponibilidade, que o meu papel aqui é cobrar um pouco mais de ousadia, entende? Eu entendo tudo que você falou, entendo a posição do governo, né? Mas acho que também é importante que exista do lado de cá, sabe? É, um pouco de cobrança de ousadia, né? Quando eu falo, por exemplo, em taxa de juros, né? Eu digo isso para minha audiência aqui. Não adianta nós querer meter agora uma taxa de juros de 7%, 5%, que não dá. Pô, mas de repente dá para nós pedir para começar a cair um pouquinho antes. Quem sabe vamos meter uma taxa de juros de 10%, vamos trabalhar para isso, vamos convergir. Dá para pedir um pouco mais de ousadia do Haddad? Eu acho que dá. Eu acho que dá para pedir um pouco mais de ousadia. Até porque, Elias, mesmo que a gente não consiga essa ousadia, é aquilo que você mesmo disse aí. É necessário conjuntura, é necessário pressão política popular. Né? Então, o que eu estou buscando fazer aqui? Eu estou tentando também fortalecer um grupo que peça mais. Né? Que peça mais, até porque se daqui a pouco tem mais gente com mais peso pedindo mais, isso também ajuda o governo a poder fazer mais. Né? Quanto mais rebaixado tiver o debate público, né, mais difícil é até para o governo conseguir avançar. Né? Então, acho que eu também tenho esse papel aqui, e eu não faço coro não com a direita. Eu tenho uma política aqui no canal que é dizer o seguinte: olha, quando o Lula acerta e o governo acerta, a gente tem que ajudar, tem que incentivar. Quando é algo a ser criticado, a gente tem que criticar. Né? E eu tenho tentado levar a coisa mais ou menos assim, com a responsabilidade do tamanho que eu tenho e da política que eu tenho. Ele assim, caminhando para o final, tá? Antes de deixar você falar aí qualquer coisa, eu vou lançar uma última polêmica aqui, tá? Também para te deixar à vontade para enfim, para falar a sua opinião sobre, tá? Eu gostei mais daquela primeira parte do nosso papo ali, que eu acho que são coisas mais concretas do nosso mundo aqui, mas enfim, a galera da internet gosta dessas polêmicas. Vamos usar isso aqui também, já que você está aí. Reforma agrária, vai. E a polêmica da reforma agrária, né?
Você é contra, você é a favor? O que você quis dizer aquela vez lá no Twitter com a questão da reforma agrária que você trouxe lá pra gente, enfim. Eu, antes de passar a bola para ti, né, eu tenho dito uma coisa aqui, e também não é muito consensual o que eu disse, muita gente me jogou pedra, né, mas uma coisa que eu tenho dito sobre a reforma agrária é que a reforma agrária, embora ela seja necessária, eu acho que é uma pauta que a gente tem que lutar, eu acho que todo o processo socialista começa com uma reforma agrária, porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, reforma agrária é um instrumento capitalista. É isso que eu tenho dito. Por quê? Porque você está criando novos proprietários, né? Você está dividindo propriedade privada, né? Então, até para que a economia capitalista se desenvolva, né, porque as forças produtivas no capitalismo se desenvolvam melhor, na minha avaliação, é necessária uma reforma agrária, tá? Para você repartir terra, né, mitigar o latifúndio, etc. Mas isso não é sinônimo de socialismo. Socialismo, para mim, é outra coisa, né? Pode ter reforma agrária ou não, enfim, aí é outra coisa, vai depender de uma série de outras questões que nem cabe aqui. Né? Mas fala para nós aí, Elias, assim, o que você quis dizer com aquilo, o que é verdade, o que é ruído, o que é gente que quer aproveitar o embalo para falar mal, enfim, fala para nós aí, Eu o que acho você quis dizer de que existem discussões na esquerda brasileira que elas chegam a ser até, enfim, eu não sei qual é a palavra que eu sei dizer, mas são sacralizadas, né? Então, o debate da questão agrária é um debate sacralizado, ou seja, existe uma visão de reforma agrária, de que a reforma agrária é uma condição sine qua non para que as coisas aconteçam. Eu respeito que pensa assim, né? Eu acho que o MST ela tem inaugurado formas de eles nos seus assentamentos eles têm criado condições para a mecanização da sua produção, né? A ponto de se transformarem no maior, vamos dizer assim, produtor de alimentos orgânicos talvez do mundo, né? Eu sou favorável para que a Constituição seja aplicada, ou seja, terra que não está sendo produzida, ela tem que ser entregue para a reforma agrária, ou seja, eu sou a favor de tudo isso, né? Sou a favor de tudo isso daí, né? O que eu não acredito é numa visão de questão agrária da década de 30, da década de 40, da década de 50. Por quê? Porque hoje porque o Brasil se urbanizou. Então, nós temos que pensar mais de dinâmica campo e cidade do que uma outra coisa. Então, eu acho, por exemplo, vamos ver se o meu raciocínio ele é correto, né? Na década de 30 e 40, nós imaginamos que a questão agrária seria uma solução para uma série de questões que surgiam naquela época, que a história colocava, como uma formação do mercado interno, né? Ou seja, nós colocávamos, tínhamos clareza na esquerda brasileira de que, olha, para haver desenvolvimento capitalista no Brasil, faz necessário uma reforma agrária ex ante. Não é isso que a Aliança Nacional Libertadora pensava? Não sei. A princípio, eu acho que era isso que se pensava. Né? Ou seja, pensavam em termos de desenvolvimento capitalista, inclusive. Só que a vida demonstrou, né, e a experiência japonesa, a experiência alemã de via prussiana, e para o Lênin, aliás, um dos prefácios do Lênin, vamos dizer assim, do desenvolvimento capitalista na Rússia, deixa muito claro, ou seja, existem duas vias para o desenvolvimento capitalista. Uma é a via dos produtores, a via americana, né, que é a questão, que é o surgimento de pequenas propriedades, a transformação da pequena propriedade em grande propriedade, a partir de mudanças institucionais, ou seja, tanto é que a Revolução de 30 no Brasil, ela traz mudanças institucionais que transformam a pequena propriedade em indústria em vários setores de atividade, né? Transforma o artesanato, vamos pegar aqui, sendo radical, o pessoal fala muito de ser radical, pessoal, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Sendo radical, você pega, por exemplo, uma série de oficinas mecânicas de fundo de quintal, né, que faziam manutenção de elevadores, por exemplo. Elas passam a ser, a partir da Revolução de 30, fábrica, vamos dizer assim, de elevadores, né, ou seja, o artesanato que vira indústria, né, isso com as inovações institucionais da Revolução de 30, é a mesma coisa a questão da terra no Brasil. Né? E o Brasil se industrializa sem reforma agrária. E esse é um fato histórico objetivo. E se transforma a sétima economia do mundo sem reforma agrária. Né? E tem todas as contradições de um país, né, que, além de não ter tido reforma agrária,
teve escravidão, ou seja, olha a quantidade de problema histórico acumulado do fato de nós não termos tido reforma agrária. Agora, o fato é qual que é a realidade hoje no Brasil? A realidade hoje é que mais de 80% das pessoas vivem nas cidades. E como eu acredito que a anatomia do macaco identifica a anatomia do homem, né? O futuro do campo e a cidade, eu acredito que aquela reforma agrária que nós vislumbrávamos naquela época, ela hoje ela deveria ser exercida pelo capital financeiro, ou seja, de que maneira? O capital financeiro, na medida que nós temos juros, taxa de juros, a índices abaixo no mesmo nível das taxas praticadas no mundo, vai criar condições para você gerir um processo de desenvolvimento e você gerar novos campos de acumulação na cidade que capacite o país a gerar 2, 3 milhões de empregos urbanos por ano, né? Ou seja, então toda essa massa que sai do campo, vítima, entre aspas, né? Da mecanização da agricultura, da transformação do trabalho morto em trabalho vivo e trabalho morto, e que vem às cidades e que acabam se amontoando em favelas, elas vão ter emprego produtivo nas cidades. É isso que eu estou falando, é trabalhar a questão agrária a partir da dinâmica rural e urbano. Não é ser contra a reforma agrária ou a favor da reforma agrária. Tá? É observar a dinâmica campo-cidade. Isso é o Lênin, também não é nenhuma novidade. A questão, Humberto, aí não é uma crítica a você, porque eu conheço o seu pensamento, as pessoas não leem o Lênin, né? Ou seja, o que o Lênin, os textos sobre questão agrária do Lênin, ou seja, o que eu estou sendo fiel ao que o Lênin escreveu sobre questão agrária, que para mim são textos que são ultra atuais. O que não nega, por exemplo, o papel que, inclusive, eu acho que é até revolucionário do MST no Brasil hoje. O MST ele pauta uma discussão que envolve a concentração de terras no Brasil e as possibilidades abertas de novos campos na agricultura brasileira, capazes de produzir alimentos baratos, em escala, e de ótima qualidade, que tem que levar em consideração. Se isso é o que chama de reforma agrária, eu sou favorável. Essa é a discussão que a MST faz agora, né? Ou seja, eles trabalham com escala, com grande produção, com mecanização, não é isso? Então, acho que se o que a MST fala é defender a reforma agrária, essa reforma agrária eu defendo. Agora, o que eu defendo, de fato, é industrialização. Porque qual que é o problema, um dos problemas que o Ricardo enfrenta na época dele, que você dá aula disso, inclusive? O Ricardo percebe que o rentier da terra é um obstáculo ao processo de industrialização, né? Ou seja, a grande batalha política do Ricardo é perceber como acabar com o poder do rentier da terra. E hoje, qual que é o problema do Brasil? Qual que é o maior obstáculo no nosso processo de industrialização? O papel do capital financeiro e o papel do agronegócio, né? Então, nós não vamos combater o agronegócio, ou o que ele representa enquanto classe, e não enquanto triunfo da grande produção, sem nós pensarmos em industrialização. Ou seja, é aí que eu acho que envolve a questão da cidade. O problema do campo se resolve na cidade. Esse é o meu ponto. E nós não vamos alcançar um estágio superior de colocar o grande agronegócio em seu devido lugar na história sem que o país se reindustrialize. A reindustrialização é fundamental para enfraquecer esse setor da sociedade que hoje representa, apesar de representar algo muito avançado em termos de técnica, que é essa agricultura capitalista brasileira, representa o que é de mais atrasado em termos políticos, que é o agronegócio. Você não enfrenta isso sem um projeto de reindustrialização. E que, para mim, o capital financeiro seria o papel do capital financeiro financiando novos campos de acumulação da economia brasileira, cumpriria o papel que a reforma agrária cumpriria há décadas atrás. É isso que eu defendo, né? Não sei se é claro, é que eu tenho problemas de neurotipia, então às vezes eu não consigo explicar bem as coisas, né? Para mim ficou claro, Elias, para mim ficou claro. Seja, não sei se para todo mundo. O capital financeiro, ele substitui o papel que a reforma agrária teria 60 anos atrás. Mas, se o que o MST anda fazendo e defendendo é o que se chama de reforma agrária, eu defendo isso, sem nenhuma dúvida. Mas eu tenho clareza de que o que vai substituir a grande produção capitalista brasileira, essa que está aí, que produz soja, monocultura, essa coisa toda, é a grande produção socializada, mecanizada, não retorna a formas primitivas da agricultura. Isso não acredito. Isso aí não consigo, né? Enfim, não sei se eu consegui explicar direito, né? Mas é que a minha... Conseguiu sim, Elias, assim, tem uma outra pessoa aqui no chat que achou que, porque eu botei debate lá, que nós vinha aqui, agora, não, nós vamos discordar, vamos quebrar o papo. Primeiro, assim,
está acontecendo aqui é sim um debate, tá, gente? A gente está debatendo ideias, tá? Eu quis dar a oportunidade para Elias explicar. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que ele disse, mas assim, é uma postura que eu tenho, tá? Se amanhã eu trouxer o Jones aqui e o Jones der toda a opinião dele, eu também não vou ficar num embate aqui só para agradar a galera que gosta de ver treta, tá? Eu não tenho necessariamente a mesma interpretação do Elias, mas eu queria que ele pudesse explicar com calma o ponto de vista dele, tá? Eu acho que essa questão da reforma agrária ela é delicada, porque é uma questão política que eu acho que talvez a diferença entre eu e o Elias apareça mais. Eu acho que o que ele está querendo dizer ali em relação à relação campo-cidade, a questão da industrialização, tudo isso eu concordo. Eu só acho que, pela própria estrutura fundiária do Brasil, os nossos latifundiários eles têm um determinado poder político que faz com que as coisas não aconteçam da maneira que deveriam acontecer. Mas isso é um outro debate, gente. Então, assim, nós não vamos ficar aqui agora eu e o Elias discutindo, porque o Elias tem a visão dele sobre isso. Eu acho que ele é um intelectual muito bem preparado, e a minha ideia, gente, era trazer ele aqui para a gente conversar e debater estes assuntos. Então, se alguém ficou decepcionado porque eu não estou aqui confrontando, achou que ia haver uma rinha aqui, desculpe, não é da minha postura, eu Tem nunca dois fiz isso. adultos aqui, Norberto. A questão, desculpa te interromper, Bom, à vontade. a questão é a seguinte, eu acho que nós temos que cooperar na divergência, ou seja, temos, é claro para as pessoas que nós temos divergência, ou seja, ninguém aqui é criança, entendeu? É isso. Todo mundo. Só que a gente tem uma, como eu chamo de uma inteligência emocional, de perceber o seguinte, olha, não vai, a gente não vai avançar se pegar por aqui, Não. né? A gente está avançando muito, Elias, porque veja, Né? tudo que você falou aqui, isso vai gerar discussão. Muita gente vai Claro. discordar, vai elaborar tese em cima do que você falou, eu vou voltar a falar sobre o assunto, e nós vamos fazer uma discussão saudável, entendeu? Não, É isso. você fala, se você se coloca no não, você é um intelectual, né? Se você fosse um cara que Obrigado. fosse voltar a fazer o que eu faço, você talvez faria melhor do que eu faço, sabe? Eu acho que falta um pouco, muitas vezes, Humberto, sendo muito claro aqui, humildade, ou seja, às vezes, de repente, as pessoas conseguem alcançar X seguidores no Instagram, no Twitter, X seguidores no Instagram, consegue ter alguma influência no debate público se ela se acha dona da verdade, não pode ser confrontada, não pode... calma aí, pessoal, sabe? Eu, por exemplo, vejo as pessoas discutir política fiscal, sabe? Eu não discuto política fiscal porque eu estudei menos do que o Davi Decache, porra, entendeu? Eu não vou debater com o Davi Decache. O Davi Decache ele vai me ensinar, sabe? Então falta um pouco para nós, pessoal, essa humildade, falar, puta, eu vou aprender com tal pessoa, porque eu não sei. E eu falo isso sem a menor ponta de arrogância. Eu sou um cara que opera a partir das minhas teses sobre socialismo de China, né? Na fronteira do conhecimento das ciências humanas e sociais, e reconhecido aqui na China, inclusive. Né? Ou seja, as teses que eu tenho defendido sobre a China, ou tenho operado e elaborado, para os chineses são tidas como descoberta científica, questão do projetamento, etc, etc. Mas isso não me coloca numa posição de falar que eu sou mais inteligente, sou melhor do que o Humberto. Não, pessoal, muito pelo contrário. Isso me coloca numa posição de responsabilidade política e emocional. E o pessoal fala, olha, eu cheguei nesse ponto da minha vida, com mérito ou sem mérito, né? Mas existe muitas pessoas como Humberto que são muito mais capazes do que eu em certas áreas do conhecimento que vão me ensinar. Ou tem um cara como o João Carvalho, que eu volto a dizer aqui, que é o cara mais culto de todos, um dos caras mais cultos que eu conheço é o João Carvalho, que vai me ensinar muita coisa. Falta um pouco isso, né? Nas redes sociais, ou seja, as pessoas sabem tudo, as pessoas têm opinião sobre tudo, né? Uma coisa que é muito impressionante, pô, esses dias eu estava vendo, chegou uma notificação, eu não lembro qual que é o assunto, Humberto Massa, tal assunto. Cara, ali você me resolveu uma questão que estava na minha cabeça há 10 anos, ou seja, falta humildade das pessoas reconhecerem os seus limites, reconhecerem que aprende com o outro, falta ser camarada entre a gente, sabe? Eu estou fazendo desabafo mesmo, entendeu? Não, mas é muito bom te ouvir falando isso, porque, galera, não é jargão quando a gente fala paz entre nós, guerra aos senhores. Entende? Não quer dizer, tem muita gente que acha que a gente está aqui, um vai ter que convencer o outro. É um processo de convencimento mútuo, se você quiser. São sínteses, como o Elias falou lá no início. Né? Eu estava aqui hoje para ouvir o Elias, porque eu escuto, Elias, no chat muito ruído. O Elias disse isso, o Elias disse aquilo. Eu não vi isso. Né? Dos textos que eu li do Elias, ele não diz isso. Foi isso que eu digo no meu chat. Então, foi muito bacana, tá? A gente vai encerrando por aqui. Claro, eu vou passar a bola para você mais uma vez, pra você falar o que você quiser aí, tá, Elias? Mas, assim, para mim foi muito legal, porque, assim, eu ouvi, agora, isso vai gerar um debate, né?
eu vou interiorizando isso, e isso a gente melhora o debate, entende? Não é uma questão de concordar, não é uma questão de convencer o outro. É uma questão de produzir sínteses, de superar o ponto inicial onde a gente está na discussão, entende? Então, eu ouvi com muita atenção, né? Eu acho que esclareceu, e eu acho que a maior parte da galera que está aqui nos acompanhando gostou do papo. Eu sei que esse papo vai ser sucesso amanhã, vai estrear lá no YouTube, no horário nobre aqui, né? Eu vou fazer propaganda hoje de novo. E é assim, galera, tá? Eu acho que, pelo menos essa é a minha visão. Eu respeito, mais uma vez aqui, antes de passar a bola para ele se despedir e falar o que ele quiser, eu respeito quem tem opinião diferente. Eu sei que a galera vai quebrar o pau, porque o Jones diz isso, o Jones diz aquilo. Para mim, Jones é meu camarada, tá? Amanhã depois ele pode vir aqui e pode divergir do Elias do primeiro ao quinto. Eu vou tratar ele bem, com respeito, vou produzir sínteses a partir da fala dele, da mesma maneira que eu tô fazendo com o Elias, tá? Agora, eu não tenho a mesma posição. Por exemplo, que Jones não é o único, tá? Eu tô falando o nome dele aqui porque eu acho que eu tenho essa liberdade, porque ele é meu camarada e o pessoal aí do chat também conhece O ele. cara dormiu na sua Ele, casa já, pô. Você recebe ele na sua então, casa. é isso. Eu considero o Cara, a Jones gente meu gosta amigo. do Jones, pessoal. Aqui não, É, a gente gosta do Jones, é respeita o isso, Jones, a gente isso, tem o isso. Jones como Só, camarada. só Nós eu tenho uma aprendemos posição com o Jones, entendeu? diferente. Eu tenho uma posição É. diferente, Elias, dele, nessa questão do embate público. E ele sabe disso, eu já falei isso para ele diretamente. Eu tenho uma posição diferente. Eu acho que a gente não deve ter a mesma postura que ele tem, porque eu não acho que é produtivo. Você aí do chat quer discordar da minha opinião? Você tem toda a liberdade, tá? Você tem toda a liberdade, tá? Elias, eu vou te passar a bola, tá? Vou te agradecer mais uma vez. Cara, é uma honra ter a tua presença aqui, um cara que está aí trabalhando, discutindo desdolarização do mundo no Banco dos BRICS, né? Tá dispondo o seu tempo para vir aqui conversar com um propagandista, com um agitador, tá? Fico muito lisonjeado com as suas palavras, cada vez que você fala, que você me admirem como um intelectual, eu fico sem graça, tá? Porque eu tenho dificuldade de me enxergar assim, eu não tive uma carreira acadêmica longa, eu fiz minha faculdade lá, depois passei por curso de pós-graduação, mas assim, eu sou curioso e procuro ser honesto com as coisas que eu comunico, com as coisas que eu estudo, tá? Te admiro muito, aprendo muito com você, não é jabá quando eu falo que para mim você é um dos principais intérpretes do socialismo do século XXI, acho que você tem razão quando fala que a sua discussão está na fronteira do conhecimento a esse respeito, tá? A questão dessa nova forma social que você defende, que é a economia do projetamento, do que a China está fazendo, você me ensina muito, colabora muito, e não é conversa de comadre, a gente tem divergência aqui. Eu apontei as divergências aqui ao longo da sua fala, mas isso aqui não é um embate para um querer provar para o outro, convencer o outro quem tem razão. Quem esperou isso desse papo quebrou a cara. Tá? Quebrou a cara, eu acho que a gente converge em alguns pontos, outro a gente diverge, mas a gente faz síntese e eu ouvi com atenção. Então, mais uma vez, meu camarada, muito obrigado, te desejo boa sorte aí na sua empreitada, acho que a sua tarefa é uma tarefa muito foda, tá? O maior orgulho da sua tarefa aí. Se um dia você tiver a oportunidade de conversar com a Dilma, tá? Você tem um cara que te admira muito lá no Rio Grande do Sul, tá? Olha uma hora qualquer coisa que ele produz lá, porque eu tenho uma admiração muito grande pela Dilma e quem sabe um dia eu tenho a oportunidade de ter 2 dedinhos de prosa com ela, né? Porque eu tenho profunda admiração por ela e sei que ela é sua amiga e confia em você, confia no seu trabalho, tá? Muito obrigado mais uma vez, e então te despede aí da galera, coloca qualquer assunto que você queira colocar, que você acha que faltou, tá? E aqui a porta tá aberta, a casa é sua, sempre que você quiser, é só chegar, chamar no WhatsApp ali, dizer, Humberto, quero falar tal coisa, enfim, a casa é tua, tá, meu camarada? Fala aí para nós. Eu que agradeço você abrir o espaço para poder abrir aqui um pouco meu coração sobre algumas coisas, né? Eu acho que também expor minha opinião, que a gente fica ausente das coisas aí, aí uma opinião que você dá vai virando, até se distorcer, até você virar eu vi um post, Elias, a um passo, virar um traidor de classe, ou seja, eu confesso que aquilo me incomodou, não deveria me incomodar, né? Então, acho que eu queria muito ter essa chance ele não foi ele que me convidou, fui eu que me deixar bem claro aqui, tá? Humildemente falando, de vir aqui trocar uma ideia com vocês, sabe? Eu acho que sim, você é um intelectual, né? Até porque eu acho que mais intelectual que um acadêmico, sim, porque você não tem as amarras da academia, você não tem estou desaprendendo a falar português às vezes, pessoal, por conta do meu trabalho. Você não tem os constrangimentos, né, que a academia impõe para gente, né? Então você usa o marxismo e você usa
a sua própria capacidade particular, né, de forma com total liberdade. Então, isso te dá uma capacidade de elaborar muito grande. Então, você tem que chegar assim como intelectual que você é, não, sabe? Ponto final, acabou. Ou seja, e modéstia à parte, eu também tenho mudado muito o meu conceito do que é intelectual aqui na China, né? E para eu falar hoje com uma pessoa intelectual, ela precisa me convencer muito de que ela é intelectual. Hoje meus critérios mudaram muito por conta da situação que eu vivo, por conta do que eu vejo na China, por conta da natureza do meu trabalho, por conta até do, entre aspas, aqui, desculpa falar, né, do sucesso que a minha obra tem tido aqui na China, ou seja, da recepção que tem tido aqui na China, ou seja, um brasileiro do sul global interpretando esse empreendimento chinês a partir de uma outra gramática, ou seja, a partir da elaboração de uma outra gramática, ou seja, isso está fazendo um sucesso razoável aqui entre os marxistas chineses, eu tenho muito orgulho disso, né? Então, hoje, meus critérios para falar com alguém intelectual mudaram muito, e você certamente é intelectual. Então, não se sinta assim, você acabou. E, por fim, pessoal, uma coisa que eu vejo, às vezes, assim, é o seguinte, né, que o Humberto me radicalizou, o Elias me radicalizou. Pessoal, a gente não radicaliza ninguém, pessoal. A gente tem que separar, eu acho o seguinte, o que é o porra louca do radical, sabe? Entendeu? Eu me considero radical porque eu trabalho com história, ou seja, e você ser radical, como que é, Humberto? É na raiz do homem, não é isso? E a nossa raiz aí é a história, ou seja, o que nós ensinamos aqui, ou buscamos ensinar e aprender, temos uma visão de processo histórico. Então, quando alguém fala para mim, o Elias me radicalizou, ou não sei quem, eu fico até com medo, entendeu? Eu não quero que ninguém vire porra louca, pessoal. Temos que pegar em arma e fazer a revolução amanhã. Não, pessoal. Ser radical é ter visão de processo histórico para tudo, de visão de conjunto, acho que de totalidade. Isso é que nos faz diferentes enquanto cientistas, enquanto militantes, né? Enfim, eu estou aqui super feliz de estar aqui, estou até emocionado, porque fazia tempo que eu não falava com o Brasil, né? De forma direta. Desejo assim para você, Humberto, o melhor que a vida pode te oferecer. Continue a sua luta no Brasil, de formas diferentes. Nós vamos convergindo ao longo do tempo. Eu volto aqui a pedir aqui as devidas desculpas ao camarada Jones, com toda aquela coisa toda, já nos resolvemos, né? Também falo aqui, aprendo muito com esse cara, né? Apesar dele não gostar de mim, fazendo brincadeira aqui, né? Mas é isso, acho que nós temos que de buscar convergência na diferença, buscar síntese ao invés que ninguém está aqui para brigar, né? É isso, estou perdendo as palavras aqui um pouco, né? Mas é isso, Humberto, obrigado pela oportunidade, né? A gente está junto, viu? E eu queria mandar um abraço para... Cara, eu adoro o trabalho da Soberana, cara, sabe? Eu adoro o trabalho da Soberana, entendeu? Adoro, assim, sabe? Eu acho que é um trabalho que é muito legal, né? Admiro muito, assim, eu tenho acompanhado na medida que posso, né? Gente muito boa, muito capaz, né? Também queria mandar um abraço para um rapaz que eu gosto muito aqui, que é o Gael Fato, que é um menino que eu acho que tem muito futuro e que nos transmite muita coisa boa. Ele também tem uma energia muito boa para a gente aqui, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Elias. Então, mais uma vez, obrigado. Galera, vamos despedindo de vocês também, que ficaram com a gente até agora, tá? Estamos aí há quase 2 horas. Opa, entrou até um... Ah, não, acho que um retorno aqui, acho que é do Elias lá, de repente, não sei. Sim, foi um retorno. Mas enfim, isso, foi um retorno. Mas enfim, eu tô só me despedindo da galera aqui, tá? Isso aqui vai na íntegra, tá? Pro YouTube, tá? Para não dizerem que houve edição, não sei o quê, não, eu só vou colocar ali minhas vinhetas, vai na íntegra, estreia no nosso horário normal lá, que vocês já estão acostumados. Muito obrigado a todo mundo que colaborou aqui no chat. Eu não prestei atenção no chat, tá, galera? Assim, pouco olhei, eu estava interessado em ouvir o camarada, tá? E eu sou um senhor idoso, não consigo fazer duas coisas assim ao mesmo tempo com atenção. Tá bom, galera? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Quem chegou até o final aqui, curte, compartilha, enfim, se inscreve no canal caso não é inscrito, procura também o trabalho do Elias. Aqui nas redes tem muita coisa que ele deixou pra gente, não foi só o debate histórico lá com a Renata Barreto, tem mais coisa que ele já deixou pra gente aqui na internet. E era isso. Tchau, tchau e até a próxima.